Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero ler um versículo na palavra do Senhor que se encontra no livro de João, capítulo 15, e no verso 12 a seguir, que diz: O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor aqui nessa tarde, ela está falando a respeito de dois fatores muito importantes. Está falando a respeito do mandamento do Senhor, está falando a respeito também do amor, mais uma vez. Ontem a palavra foi a respeito do amor, e hoje, novamente, a palavra vem falando a respeito que o mandamento do Senhor a respeito do amor. Mas por que o Senhor está falando do amor outra vez? Porque o amor do Senhor não é só um dia. O amor do Senhor não é por um momento. O amor do Senhor não é por um período de tempo. O amor do Senhor é por todos os momentos. O amor do Senhor é por todos os tempos. Então a palavra do Senhor faz saber que aqui estava o Senhor Jesus, como sempre, ele reunia ali os seus discípulos para conversar com seus discípulos, para falar com os discípulos ali a respeito das maravilhas do Pai. Jesus tinha o prazer de reunir com os discípulos para contar para os discípulos a grandeza do seu Pai. Jesus tinha o prazer de apresentar para os discípulos a beleza que seu Pai tinha reservado para aqueles que o crê, que obedecem. Então, sempre Jesus separava o momento e ali ele dava ensinamento, ele dava ali o seu sermão, e os discípulos sempre estavam ali, ouvindo, recebendo, estava ali maravilhado, com aquela oportunidade de estar ao lado de Jesus, ouvindo ele falar das maravilhas do Pai. Aquele privilégio de estar ali ao lado de Jesus, ouvindo falar da grandeza do céu, das maravilhas que ainda estava e ainda está oculta, mas que um dia ela vai se manifestar e ela vai ser entregue nas mãos daqueles que o recebem, nas mãos daqueles que obedecem, nas mãos daquele que acredita que a palavra do Senhor sempre foi e será a mesma. Para aquele que acredita que o Evangelho do Senhor é único. E porque único, Bíblias são muitas, são milhares e milhares de Bíblias espalhadas para o mundo inteiro.
mas o Evangelho do Senhor é um só. O Evangelho do Senhor nunca mudou e jamais mudará. O homem muda, a mulher muda, quem sabe até os livros, as revistas, os jornais, sempre são mudados. Quem sabe tem uma história, daqui a pouco tem outro tipo de história. Quem sabe no jornal tem uma notícia, daí a pouco já é outra notícia, já não é mais a mesma. Uma revista, hoje tem um capítulo, quem sabe amanhã já é outro. Então tudo muda. Mas uma coisa eu afirmo para a igreja amada do Senhor, que o Evangelho do Senhor não muda. O Evangelho do Senhor jamais mudará. Passa o tempo que passar, o Evangelho do Senhor é único, é um só. Apesar dele ser um só, é o que tem poder de libertar e salvar todos aqueles que crê, que recebam e obedeçam. Então estava ali Jesus juntamente com os discípulos, e Jesus estava falando para os discípulos, estava conversando com seus discípulos. E ali a palavra do Senhor, eu creio que Jesus já estava ali, quem sabe, ele convidou os discípulos e chamou os discípulos ali, porque ele queria dar um alerta para os discípulos. A palavra aqui não está dizendo desta forma, mas quem sabe o Senhor Jesus convidou os discípulos, vem cá, João, Pedro, Tiago, e assim sucessivamente os 12, e falou assim, olha, é o seguinte, hoje eu estou aqui com vocês, já falei da grandeza do meu Pai, já revelei para cada um de vocês o que o meu Pai tem reservado para cada um daqueles que crê, que obedecer, que viver a palavra. Eu já revelei para todos vocês os mistérios do meu Pai. Eu já contei para vocês o que tem oculto diante dos teus olhos, que vocês nunca viram, que vocês ainda não tiveram o privilégio de ver, mas vocês já tiveram o privilégio de ouvir, porque eu já falei para cada um. Porque as belezas do meu Pai, eu já deixei ela aqui revelada na palavra. Então, vocês estão cientes da verdade. Então, é o seguinte, olha, o meu ministério aqui nessa terra, ele está findando. Eu já estou terminando o meu ministério aqui nessa terra. Está acabando o meu tempo aqui nessa terra. E eu quero avisar para vocês que eu vou voltar para o Pai. Eu vou voltar novamente para o meu Pai. Eu vou voltar de onde que eu saí, eu vou voltar novamente. Em outras palavras, eu creio que Jesus quis dizer, olha, eu sempre estive ao lado do meu Pai, sentado à direita dele. Mas foi por amor a cada um de vocês que eu deixei a minha cadeira à direita do meu Pai lá, ó. Minha cadeira está lá vazia, porque por amor a vocês, eu deixei a minha cadeira vazia e vim aqui nessa terra para libertar, para salvar, para dar uma ajuda, para fazer algo, porque todos estavam perdidos. Todos estavam condenados à morte. E o meu Pai, ele não criou o ser humano para morrer, para a morte, não. O meu Pai é o Criador, ele criou o ser humano para que um dia, para que todos viessem adorar ele, louvar ele, servir a ele, honrar ele, e quando partisse dessa vida, dessa terra, morar com ele eternamente. Mas tem o inimigo das vossas almas, que ele entrou,
sobre a vida do ser humano, conseguiu enganar, conseguiu confundir a mente, o pensamento do ser humano e conseguiu tirar a verdade, o temor, a obediência, a sinceridade, a humildade, a pureza da vida do homem, da vida da mulher. Então, meus irmãos, aí vocês, creio eu, Jesus dizendo, para os discípulos, aí meus irmãos, o mundo ficou perdido. Aí estava todo condenado, o pecado alastrou de uma tal maneira que o mundo ficou condenado à morte. O meu Pai criou para dar vida eterna, mas o diabo, com a sua astúcia, conseguiu enganar o mundo inteiro e todos se renderam ao pecado e agora estava todo condenado à morte. Mas o meu Pai, que é tão maravilhoso, que é tão cheio de misericórdia, Ele ainda deu mais uma chance para vocês, para o homem, para o ser humano, para que pudesse, mesmo todo estar perdido, todo estar condenado, Ele ainda deu mais uma oportunidade, mais uma chance, para que vocês viessem a se livrar da morte, a se livrar da condenação eterna e viver para todo sempre com meu Pai. Porque na casa do meu Pai tem muita morada, tá tudo preparado, lá as ruas são de ouro, são pedras de cristais, muros de pedras preciosas, é a coisa mais linda, já está tudo preparado. Como se Jesus estivesse falando assim nessas palavras para os discípulos. Aí ele disse, então, esse foi o motivo que eu fui enviado neste mundo, para resgatar o mundo que estava perdido, resgatar novamente para o meu Pai. Então eu vim, fiz a minha parte, anunciei o Evangelho, fui rejeitado, fui crucificado, fui morto na cruz, derramei o meu sangue e confirmou ali o que o meu Pai queria que realizasse. Foi tudo consumado ali, o meu sangue derramado, então eu vim e já paguei o preço. Mesmo vocês estando no pecado, não importa o que cometeu, se alguém reconhecer que é miserável e pecador, se entregar a sua vida para mim e deixar o mundo, confessar os seus pecados e deixar o pecado, eles têm direito de vida eterna. Porque eu derramei meu sangue e eu paguei um preço para ganhá-lo novamente para o meu Pai. Então, a minha função aqui na terra eu fiz e já terminei. Já terminei tudo. Já fui morto, crucificado. Meu Pai me ressuscitou no terceiro dia e eu estou aqui. Agora eu quero dizer para vocês que está chegando o momento de eu voltar para o meu Pai. Está chegando o momento de eu voltar, ocupar a minha cadeira que está à direita do meu Pai. Irmãos, preste atenção. O tamanho do amor de Deus pelo homem, pela mulher. Ele entregar o seu filho, sabendo que seu filho ia ser rejeitado, abandonado, lançado fora, ia ser crucificado a ponto de morte de cruz. E mesmo assim, o Pai não negou seu filho, ele lhe entregou o seu filho para que morresse em seu lugar, no meu lugar, para que nós não viesse a morrer a morte da condenação.
E Jesus, preste atenção, o amor do Pai e o amor do Filho. E o Filho, como filho obediente, ele sabendo também o que ele ia passar, ele poderia ter dito, não, Pai, eu não vou não, imagina, eu estou aqui a teu lado, eu nunca pequei, eu estou aqui sentado nessa cadeira, sentindo essa glória ao lado do Senhor, e agora eu ter que sair daqui e ir lá naquele mundo de trevas e sofrer, passar por isso? Ah, Pai, me desculpa, mas eu não vou não. Não, filho obediente, ele não olha para a dificuldade, ele não olha, ele não mede esforço. No momento que o pai falou, vai meu filho, porque eu quero ainda dar uma chance para aquele povo, eu quero resgatar ele da morte, eu quero dar vida para eles novamente. Então você vai que através do teu sangue, aí vai perdoar os pecados deles, e aquele que reconhecer que pecou e se humilhar e abandonar o pecado, ainda terá direito de vida eterna, ainda terá o direito de ser livre da morte e da condenação. E mesmo Jesus sabendo de tudo isso, ele se dispôs e deu ouvido ao Pai e veio. Então ali, Jesus estava falando, olha, terminei o meu ministério, a minha carreira está terminada. Então, já está chegando o momento de eu voltar para meu Pai. Mas eu pergunto para você, meus amados e minhas amadas, e a sua carreira, como está? Como está o seu ministério? Como que está a missão do Senhor na sua vida? A missão na sua vida já concretizou? Ou está pela metade? Ou quem sabe nem iniciou ainda? Jesus está falando que já estava chegando o momento dele voltar para o Pai, mas ele havia terminado a carreira dele. Irmãos, ninguém vai ao encontro do Pai se não concretizar sua carreira, seu ministério aqui nessa vida, não. Não pense que o Senhor te chamou para fazer a obra dele, você deu início e abandonou tudo, que você vai chegar no céu, que não vai não. Imagina você que o Senhor te chamou para uma obra e você nem deu início, você não dá nem ouvido, a sua preocupação é terrena, a sua preocupação é trabalho, não pode perder um dia, não pode perder uma hora, não pode perder tempo, o negócio é trabalhar materialmente, seu ministério está pelos meios. Seu ministério está pela metade. Ou quem sabe seu ministério não teve ainda nenhum início, só de palavra, mas de obra ainda nada foi feito. Quem sabe a sua partida desta vida, quem sabe já está chegando a hora de você partir desta vida, mas o seu ministério está perdido para trás. O seu ministério foi iniciado, mas não foi prosseguido. Ou quem sabe está chegando o momento de você sair dessa terra, mas a sua carreira está toda bagunçada. Você não sabe nem onde o começo, nem onde o meio, nem onde o fim. Porque você nunca deu atenção para o ministério que o Senhor te confiou. Você nunca deu confiança para a obra de Deus. A sua atenção sempre foi para o mundo, sempre foi para o emprego, sempre foi para os negócios, sempre foi para as coisas terrenas, e tempo para Deus nunca teve. Alabassurianda. O tempo de Jesus tinha a sua missão, melhor dizendo, tinha terminado, e ele estava voltando para o Pai, mas ele estava voltando para o Pai, mas deixando tudo pronto. Irmãos, não será diferente comigo e com você? Para nós, no momento que o Senhor retirar o nosso fôlego de vida dessa terra, aquilo que ele nos chamou, que ele nos confiou, também tem que estar pronto. Porque se não estiver pronto, não somos imitadores de Cristo.
Apóstolo Paulo disse, sede imitadores de Cristo. Cristo não deixou nada pelos meios, não. Cristo não deixou nada sem fazer, não. Cristo obedeceu o Pai, tudo que o Pai falou, Ele fez. Tudo que o Pai ordenou, Ele fez tudo. Não deixou uma vírgula nem um ponto sem ser feito, não. E hoje, muitas das vezes, por causa de trabalho, por causa de família, por causa de parente, por causa de uma viagem, nós fazemos as coisas de Deus pela metade e pensamos que vai ficar por isso mesmo. Não vai, não. Decanta lá, bassurianda. Vai ter acerto de conta. Vai ter acerto de conta. O Senhor Jesus estava voltando para ocupar sua cadeira que estava vazia lá, mas ele tinha terminado o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. E no momento que Jesus disse para os discípulos, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, ele veio aqui, ele amou o mundo o Pai, né? A palavra diz que o Pai amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho único para morrer por nós. De tal maneira significa sim, é um amor sem explicação. E Jesus veio também pelo amor. E agora, já chegando o momento, ele cumpriu o seu ministério de amor na terra. E agora ele voltando, chegando o momento dele voltar para o Pai, ele ainda alertando mais uma vez para os discípulos. Glórias a Deus. E o meu mandamento é este. Irmãos, hoje você chega em determinado lugar que se diz uma denominação. Você chega no lugar, o mandamento é um. Você chega em outro, o mandamento é outro. Você chega em outro, o mandamento é outro. Aí você fica perdido. Mas será qual que é certa? Lá o mandamento é sim. Aqui já é sim. Lá já é sim assado. Eu não sei o que está certo. Olha para a palavra de Deus que você não erra. O alvo é Jesus. Se você estiver olhando para Jesus, você nunca vai errar. Você vai chegar no destino certo. Mas se você ficar olhando para vários tipos de mandamento, você já está contramão há muito tempo e ainda não percebeu que você já entrou em atalhos errados e deixou a estrada certa. O caminho certo é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É vários tipos de mandamento, mas que vem do homem. Muitas das vezes mandamentos, ensinamento, doutrinas de demônio. A palavra do Senhor fala a respeito de doutrinas de demônio. Tem doutrina de demônios, tem cultos de demônio. E muitas das vezes, por falta de examinar a Sagrada Escritura, você já perdeu o rumo da sua vida. Horicanta lá, bassurianda. Jesus, então, mais uma vez, alertando que estava chegando o momento da sua partida, ele disse, o meu mandamento é este, que ameis vos vós uns outros, assim como eu vos amei. Irmãos, quantos dentro de uma denominação, pastor não ama o rebanho uma ovelha não ama a outra, a ovelha, uma não ama o pastor, que quem sabe às vezes também não é nem pastor, é só de nome. Uma confusão terrível. Irmãos, todos aqueles que saem de dentro da Bíblia, irmãos, ele se enrola a sua vida. Ele fica enrolado espiritualmente, se torna uma confusão terrível. Você chega num lugar em busca de algo, de paz, de ouvir a palavra, você chega, você só ouve mentira, você só ouve engano, você só ouve falácia, mentira, você não ouve mais a verdade, você só ouve mandamento um diferente do outro. O mandamento do Senhor sempre foi e sempre será, ele não muda. Recanta lá, bassurianda. O mandamento do Senhor que ele disse, o meu mandamento é este. Os discípulos já sabiam qual que era o mandamento, mas ele, mais uma vez, ele estava reforçando, o meu mandamento é este,
que vos amei uns aos outros, como eu vos tenho amado. Como eu vos amei. Se o Senhor nos amou, por que nós não podemos amar o nosso próximo? Não de lábio, mas de coração. Mas eu não consigo, não consegue porque não tem o Espírito Santo. Busca o Senhor em oração, que o Senhor vai te dar esse coração, tirar esse coração ignorante do homem e vai te colocar um coração humilde, que vem do Senhor. Que você vai saber, você vai aprender tanto a amar, que você vai amar os seus inimigos a ponto de lembrar deles, orar por eles, chorar por eles. Este é o verdadeiro amor. E ali Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Jesus ali, em outras palavras, Jesus quis dizer para os seus discípulos, olha, ninguém tem maior amor do que este. Ele quis dizer assim para os discípulos, olha, ninguém tem um amor maior do que este que eu provei por vocês. Que eu morri, eu dei a minha vida por vocês. Então dá para vocês entender que eu morri por amor a vocês, porque vocês são meus amigos. Então o verdadeiro amigo dá vida pelos seus amigos. Eu creio que naquele momento os discípulos do Senhor se alegraram. Quem sabe um olhou para o outro e falou assim, poxa, é verdade. Ele nos amou de uma forma tão grande que a morte dele foi por minha causa. A morte dele foi para perdoar os meus pecados. Só que no mesmo momento eles ficaram tristes. Eles pensaram, meu Deus, mas ele já está voltando para o Pai. E agora como vamos fazer? Nós não vamos ter mais Jesus aqui conosco? Ele está voltando para o Pai no momento que ele for. O que será de nós sem Jesus? Os discípulos, Jesus ia para um lado, ele estava junto. Jesus ia por outro, eles estavam juntos. Jesus voltava, eles voltavam. E agora eu creio que eles começaram a pensar, e agora? Como vai ser a nossa vida sem Jesus? Ele vai embora e nós vamos ficar aqui. Irmão, você já parou um pouquinho? Você já pensou o que será a sua vida sem Jesus? O dia aqui nessa terra você não percebe não. Aqui em cima dessa terra você nem percebe, enquanto você ama tanto o mundo, o pecado, você nem percebe que Jesus faz falta na sua vida. Quem já se converteu e serve a Deus de verdade, ele não consegue mais ficar sem Jesus momento nenhum. Por que o verdadeiro cristão está sempre em oração? Porque ele não consegue ficar sem Jesus. Enquanto ele ora, ele encontra com Jesus. Se ele está na obediência, ele está andando com Jesus. Tudo que ele faz que a Bíblia manda, ele está andando com Jesus. Mesmo que ele nunca viu Jesus pessoalmente, como os discípulos viram, mas ele sente a presença gloriosa de Jesus da mesma forma que os discípulos sentiam. Mas você que já conheceu o Senhor, e hoje brinca com a palavra de Deus, você nunca parou e imaginou o que será a sua vida sem Jesus depois que você descer a sepultura? Aqui passa. Aqui o dinheiro te distrai, o mundo te distrai com tantos pratos bonitos, enfeitados, mentirosos. A vaidade, o engano, a prostituição, o pecado, ele te dá um prazer tão mentiroso para te enganar, para fazer que você não venha sentir a falta de Jesus. Mas e a hora que você partir daqui, que o seu corpo cair e a sua alma sair de você? Aí que você irá sentir a falta de Jesus. Então pare e pense hoje, enquanto você está com vida, que será de mim sem Jesus? Você já meditou naquela mensagem de Davi, do Salmo, né?
me parece que é Salmo 50 ou 51, não me guardo bem, no 10, que Davi, ele sentiu tão profundo no momento que ele pecou, que ele praticou ali pecado, ali o Espírito Santo se afastou da vida de Davi. E no momento que o Espírito Santo se retirou da vida dele, que ele tinha cometido pecado e não havia se arrependido, não havia se humilhado, ele começou a sentir algo, um vazio, como se disse, uma solidão, um vazio dentro de si, que ele começou a ficar em desespero. Foi onde que ele se arrependeu, ele pediu perdão ao Senhor dos seus pecados. E ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele viu que o coração dele, no momento que deixou de ser puro diante de Deus, e passou a ser impuro ali no pecado, cometendo coisa que entristeceu o Senhor, e não havia pedido perdão, ele viu que aquele gozo da salvação havia retirado da vida dele. Foi onde que ele diz: cria em mim um coração puro e renove em mim um espírito reto, porque ele viu que o espírito que estava nele não estava mais reto. E depois ele diz: não retira de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, você nunca parou e nunca pensou o que será da sua vida sem Jesus? O que será da sua vida depois que você partir e não tiver Jesus? Qual será o desespero da sua alma? Que Davi sentiu desespero porque ele sentiu a falta do verdadeiro Deus. Ele sentiu a falta do Espírito de Deus na sua vida, porque ele já conhecia. Foi onde que ele se humilhou e pediu ao Senhor para que não retirasse, que perdoasse o pecado dele. Irmão, pede perdão do seu pecado hoje. Se humilha hoje. Quanto tempo que você vai orar e não sente nada? Você vai orar, você olha mais para o relógio do que ligação com Deus. Você liga no relógio, mas não liga no Senhor. Você não consegue mais orar. Você não consegue mais chorar na presença de Deus. Ou quem sabe você nunca conseguiu. Isso é a falta de Deus na sua vida. Isso é falta de você confessar os seus pecados. Isso é falta de você se humilhar diante do Senhor. Não tenha vergonha, conta para Deus o que você praticou, que não foi da vontade de Deus. Por que que a palavra do Senhor faz saber que Davi foi um homem do coração de Deus? Davi pecou, ele pecou. Qual homem que não peca? Sim, ele pecou. Mas o Senhor se agradou tanto porque ele pecou, mas ele confessou com a sua boca toda, com todas as palavras: eu pequei, eu errei. E a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Que adianta você ficar se escondendo aí atrás de um paletó, atrás de um cabelo grande, atrás de uma Bíblia, atrás do pastor, atrás de um púlpito, mas você nunca confessou para o Senhor o que você tem praticado, que quem sabe sua esposa não viu, seu esposo não viu, seus filhos não viu, sua família não sabe, seu pastor não sabe, a igreja não sabe, mas o Senhor sabe. E hoje fica com a vida de derrota, aquele crente vazio, sem graça, sem unção, sem alegria do Espírito Santo. O Senhor nesta tarde, Ele quer, se você já sentiu um dia, Ele quer devolver a graça do Senhor na sua vida. Se você nunca sentiu, Ele quer fazer você provar hoje o gozo da salvação, mas é necessário você se humilhar, confessa o seu pecado. Não só confessar, é necessário confessar e abandonar, sair da prática do pecado. Então Jesus estava lhe dizendo para os discípulos a respeito do amor, que ninguém tem maior
amor do que esse de dar alguém a vida em favor dos seus amigos. Eu creio que ali os discípulos começaram a pensar, mas sem Jesus vai ser difícil. E começou a ficar triste. E Jesus, irmão, Jesus conhece o nosso pensamento. Não precisa de você falar para Jesus saber, não. Antes de você pensar, ele já sabe que você ia pensar. Antes de você falar, ele sabia que você ia falar. Antes de você cair no pecado, ele sabia que você ia cair no pecado. E também, antes de você se humilhar, ele sabia que você ia se humilhar. Então, Jesus já conhecia e conhece, antes até mesmo do homem falar. E quem sabe, a palavra não revela, mas quem sabe, o Senhor viu tristeza no coração dos discípulos. E ali, quem sabe, o Senhor pôde entender, não. Eles já ficaram tristes, eles ficaram alegres porque eu falei que são meus amigos. Mas eles já ficaram tristes porque já imaginou que vai ficar sem mim. E quem sabe, Jesus também pôde contemplar no coração dos discípulos, a palavra não fala, mas quem sabe o Senhor contemplou que por falta de Jesus pessoalmente ao lado deles, algum deles poderiam deixar os caminhos do Senhor, poderia deixar de seguir os mandamentos do Senhor. Ali foi onde que o Senhor veio com todas essas palavras maravilhosas e afirmou para eles: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Eu creio que quando o Senhor, quem sabe, contemplou no coração deles, não, no momento que eu me ausentar deles, muitos não vai conseguir. Quem sabe os discípulos não vai dar conta, vai ficar triste, vai sentir falta, e daí a pouco vai esquecer dos meus mandamentos. Vai deixar de fazer o que eu mandei, vai deixar de amar, vai deixar de perdoar, vai deixar de fazer tudo o que eu ensinei em todo este meu período do meu ministério nessa terra. Ali, como se Jesus tivesse chegado perto dele e disse: olha, mas vós sereis os meus amigos se fizer o que eu vos mando. Em outras palavras, ele quis dizer assim: enquanto você estiver fazendo a minha vontade, enquanto vocês estiver fazendo o que eu mando, vós sereis os meus amigos. Mas, em outras palavras dizendo, mas o dia que vocês deixarem de fazer o que eu vos mando, deixar de fazer a vontade do meu Pai que está no céu, deixar de obedecer os meus mandamentos que está na palavra, vós não será mais meus amigos. Remecanta lá bassurianda. Louvado seja Deus. Irmãos, eu posso carregar a palavra do Senhor nas minhas mãos, de noite, todo dia, por todo lugar que eu for, eu posso estar com a Bíblia na mão bem grandona. Isso não significa que eu sou amiga de Jesus, não. Eu posso falar da palavra de noite, levantar pregando, anoitecer pregando. Posso pregar muito. Posso orar por revelação, posso entregar profecia, posso ter o dom de louvor, posso ter todos os dons na minha vida. Mas se eu não fizer o que a palavra do Senhor manda, eu não sou amiga dele. E se eu não sou amiga dele, também morar no céu eu não vou. Imagina, irmão, viver uma vida inteira, quem sabe 5, 10, 20, 40, 50 ou mais anos na presença de Deus, carregando a Bíblia, falando da Bíblia, falando de Jesus, e no último dia ouvir uma dura palavra: afastai de mim, maldito, que eu não te conheço. Porque o Senhor conhece quem obedece. Quem obedece a palavra do Senhor são reconhecidos por Jesus. Mas aqueles que pregam a palavra, que falam da palavra, que carregam a palavra, mas não obedecem, esses daí
são irreconhecidos do Senhor, irreconhecível. O Senhor não conhece eles. O Senhor conhece amigos. O amigos, ele conhece todos. Agora, os inimigos, ele não conhece não. Os inimigos é Satanás que conhece. Por que é Satanás que conhece? Porque o inimigo é aquele que não faz a vontade de Deus. E quem não faz a vontade de Deus, só tem dois para você fazer a vontade dele. Ou você faz a vontade de Deus que está na palavra, ou você faz a vontade do mundo, faz aquilo que não está dentro da Bíblia. E o que está dentro da Bíblia é de Deus. E o que está fora é do mundo. E o que é do mundo é de Satanás. Deu para entender o mistério da palavra do Senhor? Vós sereis os meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Você tem feito o que Deus tem te mandado? Ou você tem deixado de fazer o que Deus manda para fazer o que o homem manda? A palavra manda fazer assim, mas o meu pastor falou que tem que ser assim. Então eu estou fazendo assim do jeito que ele falou. Porque a Bíblia não fala que temos que obedecer aos nossos pastores? Sim, tem que obedecer os nossos pastores. O verdadeiro pastor que a Bíblia afirma é aquele que ensina a verdadeira palavra, que vive a verdadeira palavra. Este daí nós temos que obedecer sim, porque este daí significa anjo da igreja que o Senhor colocou, um verdadeiro santo para ensinar a verdade. E se você não obedecer, se ele está dentro da palavra, você será condenado. Mas no momento que ele ensina ensinamento oposto, contrário à palavra de Deus, ele não é pastor, ele é falso profeta. Porque os falsos profetas pegam a palavra de Deus, mas prega contrário a ela. Usa a palavra para enganar o rebanho, mas pregam contra ela. Então, esses daí não são pastores, são falsos profetas. Agora, o pastor, que a palavra diz que é necessário obedecer os seus pastores, são aqueles que pregam a palavra, que vive ela, que ensina ela, que anda dentro dela. Essa daí que seja até uma criança que estiver na frente de uma obra lá, se ele estiver enquadrado dentro da palavra, o verdadeiro cristão está junto com ele. Entendeu? Então a palavra do Senhor está dizendo: vós sereis os meus amigos se fizer o que eu vos mando. Você tem feito o que Deus tem mandado? Você tem feito o que o Espírito Santo tem te ordenado? Quem sabe está com a vida despencada, nunca sentiu a presença de Deus? Quando vê alguém contando que teve uma visão, que contemplou maravilha, que Deus mostrou, que Deus falou, fica até com inveja, porque nunca teve esse privilégio. E se você não colocar sua vida no altar, você vai morrer sem ter este privilégio, porque a verdadeira visão, a verdadeira revelação, o verdadeiro recado que vem de Deus, ele só sai da boca de verdadeiros santos que estão com a vida no altar. Agora, falsas revelações, falsas visões, falsos arrebatamentos, falsas profecias, vêm da boca do mundo, de qualquer um, porque são falsas, com a vida de qualquer maneira entregando o recado. Esses daí são os falsos, os enganadores, os que estão vivendo de aparência, que muito em breve vai estar ali para prestar conta de tudo que falou, que fez, que cometeu, vai ter que prestar conta de todas as revelações mentirosas que entregou, vai ter que prestar conta de todas as profecias falsas que entregou, vai ter que dar conta de todas as visões falsas que contou, vai ter que dar conta de tudo aquilo que o seu coração imaginou, mas não era Deus, era coisa dele mesmo, ou então do diabo, e ele passou e usou, que era o Espírito Santo, e não era.
Entendeu como é sério, irmãos? A palavra do Senhor não é brincadeira, não. Você pega ela para ser sincero, ou então você não brinca, não. Porque com Deus não se brinca. As coisas de Deus é mais sério. Hoje o mundo está aí brincando com a palavra de Deus, brincando com o nome de Deus, brincando com o sangue de Jesus, brincando com tudo. Ai, se eles pudessem imaginar o que está reservado para eles do outro lado. A palavra do Senhor disse, ai daqueles que dizem, ai dos pastores que dizem que eu falei sendo que eu não falei, que diz que eu revelei sendo que eu não revelei, dizendo que eu mostrei sendo que eu não mostrei nada. Ai, quando diz ai, é palavra de dor, palavra de desespero, palavra de angústia. Então está aí a palavra, né? A hora não dá mais tempo. Mas o Senhor está dizendo, vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Os amigos do Senhor irão morar com ele eternamente. Inimigo não. Você pega um inimigo seu e coloca dentro da sua casa? Você não coloca. O Senhor também não coloca inimigo lá, não. O céu não é lugar de inimigo, não. O céu é lugar de amigos. Agora o inferno, sim, o inferno está cheio de inimigo, lá que é o lugar. Glória a Deus, que Deus abençoe. Aquilo que eu não pude falar, que o Senhor fala melhor em cada coração. Preste atenção e viva, porque a palavra de Deus é coisa muito séria.